Você fez as medições para fazer o acesso no espaço confinado ou numa área sinistrada e encontrou que a escala está abaixo de 19,5 e vai ter que entrar com equipamento de proteção autônomo, respiratório autônomo. Quanto tempo dura esse cilindro para mim fazer esse acesso? Você sabe? Não? Meu nome é Coraci Monteiro, sou engenheiro de segurança do trabalho e especialista na área de espaço confinado e projeto de incêndio. Hoje vamos aprender tudo sobre o equipamento autônomo. Se eu for acessar uma área e precisar saber quanto tempo eu vou ter com a autonomia do meu cilindro, como devo fazer? Você sabia que existe uma forma para facilitar você saber a identificação do tempo que você pode ficar ao acessar com a máscara autônoma? Não? Vamos lá. O cálculo do tempo de autonomia do equipamento de proteção respiratória, do seu conjunto de máscara autônoma, ele traz essa equação. T é igual a P vezes V dividido pelo C. Você sabe o que significa cada letrinha dessa? Não? Vamos lá. O T é o tempo em minuto. O P dessa equação é a pressão. Ela vai estar em bar. E o V? O V é o volume. Ela está em litros. É o volume que tem de ar respirável na garrafa. E o C é o consumo. Quanto você consome ao usar essa máscara por minuto? Mas eu quero saber esse meu consumo. Como é que eu vou fazer? É só você inverter a equação do C e do T. Ó, o C estava aqui onde está o T. Aí o T estava aqui onde estava o C. Então agora eu quero saber o cálculo do meu consumo. Aí consumo é igual a pressão vezes o volume. A pressão é em bar, o volume é o que tem escrito na garrafa, 6,8, 9 litros. E o T é o tempo. Então eu vou saber esse meu consumo. Mas existe uma tabela, já na norma, dando as variáveis. O consumo de ar respirável para as seguintes atividades. Se eu estiver em descanso, ele vai consumir aproximadamente, puxando o ar, de 10 a 15 litros por minuto. Já se eu faço uma atividade dentro da área sinistrada ou da área de espaço confinado, um movimento leve, eu vou consumir de 15 a 20 litros por minuto. Agora, se é um trabalho leve, também vai ter um consumo de aproximadamente de 20 a 30 litros por minuto. Já uma atividade com trabalho médio vai ser de 30 a 40 litros por minuto. Um trabalho muito pesado de arrastar uma vítima, de puxar o motor, já aumenta mais o consumo, vai para aproximadamente de 35 litros por minuto até 50 litros por minuto. E um esforço máximo, puxando com muito esforço, você vai puxar do seu cilindro aproximadamente 50 litros por minuto até 80 litros por minuto. Show? Por curto período de aproximadamente 100 litros por minuto. Então, essa é uma tabela de consumo que pode variar para mais ou para menos. Depende de você na hora que você estiver fazendo uma atividade. Então, você vai passar a consumir esses litros por minuto, depende da atividade que você está fazendo. E quanto tempo? Qual seria a autonomia do volume do meu cilindro? Já existe também uma tabela de autonomia conforme o volume do seu cilindro que você vai utilizar. Mas lembre sempre que é uma média, para mais ou para menos. Você pode consumir mais ou pode consumir menos dessa tabela. Mas após esse estudo que foi feito, ele bate bem certinho. Vamos lá. Um cilindro de 4 litros, você pega uma garrafa de 4 litros, com uma pressão de 300 bar, você multiplica o 4 vezes 300, ele vai dar 1.200 litros de água dentro desse cilindro. Então, se o seu consumo
for abaixo de 20 litros por minuto, esse cilindro de 4 litros vai durar 60 minutos, provavelmente 1 hora. Pode ser para mais ou para menos, depende do seu esforço dentro do espaço confinado ou dentro de uma área cheia de fumaça sinistrada. Mas se o seu consumo em média chegar a 40 litros por minuto, você vai, com a garrafa de 4 litros, você vai consumir ela em 30 minutos. Também pode ser para mais ou para menos. Pode ficar com 25, 28, 30. Pode chegar também a consumir essa garrafa com 32 minutos, 34. Depende do seu esforço, da sua atividade. Já se o seu consumo for muito alto, a 100 litros por minuto, você só tem 1.200 litros dentro daquela garrafa. Só vai durar 12 minutos. Então, eu puxando 100 litros dos 1.200 que eu tenho, de uma garrafa de 4 litros, eu posso durar 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 15 minutos, vai depender da sua atividade. Mas a tabela mostra para você que a média é 12 minutos consumido. Já uma garrafa, um cilindro de 6 litros, com 300 bar, você vai multiplicar 6 vezes 300, você vai ter o volume de ar dentro dessa garrafa de 1.800 litros. Esses 1.800 litros, a um consumo baixo de 20 litros por minuto, você vai consumir ele em 90 minutos. Então, 1.800 litros, você vai consumir em 90 minutos. Pode também ser para menos, ou ficar em 90. Já se o seu consumo de litros por minuto for 40 litros, pode chegar a 45 minutos. Também pode ser menos, depende do seu esforço. Você vai pegar um cilindro de 6 litros, com 40 litros por minuto, você vai terminar ele com 45 minutos. E se você puxar 100 litros por minuto, essa garrafa, esse cilindro de 6 litros de ar respirável, só vai durar 18 minutos. Você consumiu 1.800 litros de ar respirável em 18 minutos. Compreendeu aí? Mas vamos para mais 2 garrafas. Então, eu tenho um cilindro com 6,8 e a pressão dele é 300 bar. Eu multiplico 6,8, 6,9, né? Por 300 vai dar 2.040 litros de ar dentro desse cilindro. Então, um cilindro de 6,9 litros com 300 bar, multiplicando esses 6,9 litros, ele vai ficar com um volume de ar respirado de 2.040 litros dentro desse cilindro. E se eu consumir 20 litros por minuto, eu vou consumir esses 2.040 litros na garrafa, no cilindro de 6,9 em 100 minutos. Agora, se o meu consumo for maior do que 20 minutos, eu estou consumindo agora, puxando aqui na minha máscara de demanda, 40 litros por minuto. O cilindro de 6,9, que tem 2.040 litros, eu vou consumir aqui em 50 minutos. Tá bom? Esses 2.040 aqui eu vou consumir em 50 minutos. Agora, se eu tiver um consumo muito alto, de 100 litros por minuto, eu tenho aqui o meu cilindro de 6,9, com 300 bar, eu tenho um volume nesse 6,9 de 2.040 litros nessa garrafa, nesse cilindro. E se eu consumir muito alto, puxar muito ar na minha válvula de demanda, 100 litros por minuto, eu vou acabar esses 2.040 litros em 20 minutos. Você percebeu que a cada vez que você puxa mais o ar, fazendo um esforço físico, igual tem nessa tabela, você consome mais ar. Mas também pode fazer a apneia, segurar mais um pouquinho e ir para mais, ou fazendo mais um esforço, ficando ofegante, ou nervoso, ou subiu a adrenalina, ou um esforço de subir e descer uma escada, pode chegar a consumir mais. Vamos ao último cilindro aqui para você finalizar o entendimento. Então, nós estamos falando de uma tabela de autonomia do volume
do cilindro de ar respirável da sua máscara autônoma. Agora, eu tenho um cilindro com 9 litros, que a pressão dele está com 300 bar. Eu multiplico 9 vezes 300 bar, eu vou ter 2.700 litros para consumir ao entrar dentro de uma área sinistrada, cheio de fumaça, de gás, ou um espaço confinado. Então, 2.700 litros, se eu estiver puxando aqui na minha máscara de demanda 20 litros por minuto, eu vou consumir esses 2.700 em 135 minutos. Agora, se eu tiver mais esforço, uma atividade com mais esforço, e no lugar de 20, eu estiver puxando aqui na minha máscara de demanda 40 litros por minuto, esses 2.700 litros do cilindro de 9 litros, o volume dele é 2.700, eu vou consumir 68 minutos. Vejam aí, 1 hora e 8 minutos. Mas pode ser para menos, depende da sua demanda de ar. Agora, se eu puxar mais de 100 litros por minuto, um cilindro de 9 litros, que tem 2.700 litros de ar respirável, eu posso consumir ele em 27 minutos. Show? Então vamos lá para um exemplo bem prático. Eu vou entrar nesse espaço confinado, eu fiz as medições e verifiquei que está abaixo de 19,5, já coloquei exaustor, ventilador e não aumenta o meu volume de oxigênio. Então eu vou acessar com ar mandado ou com a máscara autônoma. E eu vou usar aqui a máscara autônoma para entrar nesse ambiente. E quanto tempo vai durar o meu cilindro de 6,8? Então eu vou usar essa equação. O tempo que ele vai durar é igual à pressão vezes o volume dividido pelo consumo, que isso aqui vai ser em litros. Então vamos lá. Eu quero saber quanto tempo vai durar esse cilindro de máscara autônoma com um volume dele do cilindro de 6,8 litros e eu estou puxando na máscara de demanda 40 litros por minuto. Quanto tempo dura? Faça o cálculo aí. Então você vai usar essa equação. Tempo é igual a pressão vezes volume dividido pelo consumo. E vamos lá. O tempo que vai durar, provavelmente para mais ou para menos, vai depender da sua demanda, vai ser o seguinte. O tempo é igual à pressão, que é 300 bar desse cilindro, vezes o volume do cilindro, que é 6,8, dividido pelo meu consumo, que é de 40 litros por minuto. Fazendo o primeiro cálculo, 300 vezes 600, 6,8. Depois eu vou dividir pelos 40, vai dar igual a 51 minutos. Esse é o tempo que é para durar, ou vai ter como tempo provável de duração, para mim fazer o acesso com essa máscara, com um cilindro de 6,8, eu consumindo 40 litros por minuto. Mas não esqueça, você vai fazer um esforço e cada pessoa individualmente vai ter uma autonomia, um consumo do seu cilindro. Então, antes você pode fazer esse próprio cálculo para entender qual é o seu consumo, para você ter uma média de atividade dentro de uma área sinistrada. Mas não esqueça, na máscara autônoma, ele vai ter um indicador, um manômetro, vai ter um indicador de pressão. E aqui, ele tem uma faixazinha vermelha de 50 bar. Essa faixa vermelha é uma faixa de segurança. Ao chegar nessa faixa, você tem que sair imediatamente do local sinistrado, ou do local que você está no espaço confinado. Você vai ter pouco tempo com ar respirável dentro do seu cilindro, seja ele de 6,8, de 7 ou 9 litros, quando o indicador de pressão estiver nessa faixa vermelha, saia imediatamente desse local. Agora, esses cilindros, eles têm também, igual o extintor, uma prova de teste hidrostático. Já os cilindros das máscaras autônomas, que são de aço ou
carbono, eles têm testes a ser feito. O cilindro de aço, no caso desse modelo aqui, que é de aço, é a cada 5 anos. Já os de carbono, o teste hidrostático desse cilindro, que ele é revestido em fibra de vidro, composite e fibra de carbono, ele vai passar por um teste hidrostático a cada 3 anos. Se ele for de aço, é a cada 5 anos. Não esqueça. Igual o extintor, certamente. Então você vai fazer o teste hidrostático, ok? Segurança se faz nos detalhes, em muitos detalhes. O detalhe que você aprendeu hoje foi qual é a autonomia da sua máscara, do seu conjunto de máscara autônoma com os cilindros de 6 litros, 4 litros, 6 litros, 8, 9 litros, para você acessar uma área sinistrada. Não esqueça, segurança se faz nos detalhes, nos muitos detalhes. Caso você tenha dúvida de como calcular a autonomia do seu cilindro de máscara autônoma, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp está aqui, 99729-8755. Mas não se esqueça de inscrever-se no nosso canal para receber outros vídeos muito importantes igual a esse, que o nosso canal no YouTube é Coraci Cruz Verde, porque eu e você acreditamos no zero acidente.